Recicle sua vida. Mude se for preciso. Recicle seus pensamentos, ideias, atitudes, momentos. Recicle seus sonhos e desejos. Recicle o passado. Deixe apenas aqueles momentos que foram bons. Recicle o presente, praticando o melhor de maneira diferente e positiva. Recicle o futuro. Recicle suas paixões, seus ídolos. Recicle seus amigos. Sonhe, mude, prospere. Siga em frente, seja como for. Como falamos na Patagônia, que seja até o último suspiro, se for preciso. Mas seja uma pessoa melhor. Deseje o bem para o próximo. Vibre no positivo. Viva no sim. Eu posso. Crie novos caminhos, novos hábitos. Se conheça melhor. Sinta-se vivo. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Bons ventos! Espero que tenha um dia especial neste Natal, de muita paz, harmonia, momentos especiais e com muita vibração positiva. Muito obrigado, muito bom ter você aqui novamente, me ouvindo aqui no podcast Reset Humano, com o episódio número 89 na segunda temporada, indo para a terceira temporada. E ao som épico de Renato Russo, com Tempo Perdido, na versão musical de Anício e Dani, na versão remix VIP Code. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento mais uma vez e com muita alegria este episódio especial de Natal, com o tema Recicle-se. Na aventura da vida, afinal, viver a vida é uma longa jornada com muita aventura. Hoje selecionei alguns momentos importantes entre vários entrevistados. Selecionei 5 e algumas perguntas e respostas que eu acho importante neste dia de Natal e compartilho com você. Meus convidados são Andressa Pinheiro, Ed Padilha, Johnson Fonseca, Rodrigo Rodrigues, o Gão e Melissa Migliori. Para escolher as perguntas, olhei todos os episódios da temporada de 2021 e da temporada de 2020 e acabei selecionando as perguntas que considero importante para este dia. Este episódio tem o apoio da Chorus Brasil, Dr. Shape e Aventure Box. Chorus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Você conhece a Aventure Box? A Aventure Box é uma plataforma de atividade outdoor e aventuras na natureza. Conheça nosso perfil no aventurebox.com. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias inspiradoras, a partir de histórias de vidas. E vamos para as perguntas? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir.
estamos, em teoria, terminando uma pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe vários aprendizados. Eu, pelo menos, tenho repetido constantemente que não aprendeu nada na pandemia, perdeu uma grande chance de evoluir, né? E baseado não só nisso, mas na sua forma de ver o mundo, Ed, o que falta no ser humano para ser melhor? Amor. Acho que é isso que falta para os seres humanos. Falta um pouco mais de amor, né? Em todos os aspectos, né? Se você tem mais respeito, mais amizade, mais companheirismo, mais humildade, né? Menos orgulho, né? Menos agressividade. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um mundo melhor, né? Então, eu acho que é isso que falta, né, para as pessoas. Eu acho que a gente tem que tentar se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe da onde a pessoa veio, não sabe o passado dela, né? Então, é difícil a gente não julgar, né? A gente sempre julga as pessoas, mas a gente tem que fazer um esforço para tentar não julgar as pessoas e tentar conviver, né, com as pessoas, mesmo com aquelas que pensam diferente da gente, né? Porque pode ser que a gente mude, ou que elas mudem, né? Pode ser que a gente, convivendo com a pessoa, ela né, consiga ter uma visão um pouco diferente, né? Então, eu me recordo muito bem, assim, de uma vez que tinha um amigo que falou que ia levar um outro cara lá para escalar com a gente, né? Eu falei, nossa, mas vai levar esse cara? Esse cara é muito chato. Daí o meu amigo falou, mas vou levar ele porque vai que ele convive com a gente e fica mais legal. Daí eu, né, pra mim foi uma lição de moral, né? E eu levo, depois disso, assim, eu comecei a repensar, é verdade, né? Você não pode anular a pessoa ou excluir a pessoa, né? Claro, se a pessoa está prejudicando, às vezes a gente acaba, né, se afastando, mas nesse caso nem era isso, né? E aí é muito real isso, né? Então você tem ali uma pessoa com quem você não concorda totalmente na maneira de pensar, né? Você conviver com ela às vezes é bacana, né? Porque você pode passar alguma coisa, né, dos teus valores para a pessoa, ou até você mesmo mudar um pouco a tua maneira de pensar, né? Conforme você tem a interação com essa pessoa, né? Então acho que a gente tem que tentar conviver bem, né, com todas as pessoas. E o mundo hoje, né, carece muito disso, né, da gente ter essa empatia, né. Eu acho que isso que a gente vê hoje, essas brigas, né, nas redes sociais, tudo, né, porque é uma transição, né. As redes sociais hoje fizeram a gente se aproximar dos outros, né. Nós nos aproximamos, né, muito de pessoas com quem a gente não conhecia, e aí sempre tem atrito, né? Porque a gente está em contato com muita gente, né, hoje nas redes sociais, então muitas pessoas, todas as pessoas pensam diferente, né? Em algum aspecto elas vão ter divergências, né? Então há inúmeras brigas, né? Normalmente, mas eu acredito que seja uma época, né, transitória, né? Que a gente está tendo um encantamento aí com essas redes sociais e acaba tendo essas divergências e essas discussões, essas intrigas, né? Mas pode ser que isso, né? Eu acredito, né, que isso vai ter algo de positivo no futuro, né? Porque a gente possa usar essas redes sociais como a gente está usando aqui agora, né? Para tentar passar coisas boas, né? Coisas positivas, né? Pensamentos positivos, coisas que levem à evolução da sociedade, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, na evolução, né, da sociedade, e uma das maneiras é a gente ter mais empatia. Quero falar de uma palavra que considero mágica e está, no meu ponto de vista, eternamente ligada a nós. Quero falar da palavra amor. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra ou alguma coisa. Sempre digo que só o amor constrói, em qualquer circunstância de amor.
o Sapiens, que é o atual humano, a nossa versão, eu, você, sabe amar? Se sim, desaprendeu a amar? A humanidade alguma vez soube amar no seu ponto de vista? Eu penso que aprender a amar faz parte do nosso processo de humanização. Sem dúvida que ela é a grande força que sustenta a vida, que move o universo e que faz as coisas existirem. E a polaridade, para mim, a polaridade do amor é o desamor. Não é o ódio, a raiva, é o desamor. Então, a gente está sempre na frequência do amor, porque ele existe, é através dele que a vida se sustenta. Mas você pode estar vivendo uma qualidade muito escura de amor. A gente tem, quando o amor se aproxima dentro das nossas densidades e das nossas idiosincrasias, ele pode se expressar como posse, ele pode se expressar como controle, ele pode se expressar de jeitos muito escuros, de qualidades que se aproximam muito da polaridade do desamor. E no trabalho, num processo de autoconhecimento, é você ir conseguindo trazer as forças da consciência, trazer os questionamentos para ir burilando esse amor. Quando a gente ama, algo em nós tem que morrer para a gente amar. Então, algo em mim tem que diminuir para o amor crescer. E eu tenho que saber o que é que tem que diminuir, o que é que tem que morrer para eu poder amar sempre mais. E às vezes a gente não quer desapegar de nada, e aí o amor não cresce. Então, eu acho que essa é uma grande reflexão. Sem dúvida, estamos dentro de um planeta amoroso, de uma vida amorosa, mas com qual polaridade dessa energia eu estou me relacionando? E de que maneira eu estou expressando essa energia no meu dia a dia? Eu acho que é uma pergunta muito boa para cada um se fazer. O que é o amor para mim? Amor é zelar, amor é cuidar, é permitir que a vida exista, que o outro exista, que eu exista. Então, para eu existir, eu tenho que me amar. O que significa eu me amar? Isso é uma conversa longa, né? Eu me amar é querer que o meu lado bom cresça. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que subtrair? O que em mim tem que diminuir para o amor crescer? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Sem dúvidas, é um processo de aprendizado. Eu acho que a gente vai aprendendo a amar. O amor cresce quando a gente cresce. Ou a gente cresce quando o amor cresce em nós. Fica a pergunta. Mas esse é um dos grandes aprendizados para a gente fazer como humanidade, como indivíduo. Por vezes, eu prefiro manter uma opinião, uma imagem, né? Prefiro estar com a razão do que deixar isso diminuir em mim para o amor crescer e eu somar com o que está vindo e descobrir outras possibilidades. Então, sem dúvida, o amor é o nosso caminho de crescimento. Eu, quando falo de origem, imediatamente me remete ao surgimento do universo. Na sequência, os planetas e estrelas. O planeta Terra, o ser humano, nossos antepassados, até nossos pais. Onde, de maneira bem simples e complexa, nascemos. Você acha que as pessoas valorizam e respeitam suas origens? Sim ou não? Por quê? E você? Qual a relação com seus antepassados? Eu acho que viver a vida é um aprendizado. Talvez a grande dificuldade de mudar de vida, fazer mudanças,
é que a gente tem um distanciamento muito grande pela cultura, pela história, pelo tipo de aprendizado que escolheu fazer, de conseguir identificar o que é vivo, o que vive em nós, o que é vivo na nossa vida, o que é vivo no que eu faço. Então, como eu estava dizendo, né, que a vida é um ato contínuo e vive em mim e eu vivo nela. E essa percepção do que é vivo em mim, o que vive no que eu faço, o que vive nas coisas, o que é vivo no meu trabalho. Se eu não tenho contato com isso, eu fico com o foco equivocado e penso que eu preciso das coisas, eu preciso dos objetos, dos bens, do trabalho para sobreviver, para poder viver. E aí mudar, carregando tudo isso, é um peso muito grande e um movimento muito grande. Então, eu me identifico e me colo em tudo isso e vou me distanciando do que é vivo, que é movimento puro, que é mudança constante. Então, é quase que um paradoxo, né? Você dizer que você vai mudar na vida ou não mudar. Assim, tá sempre acontecendo, tá sempre sendo. E para mim, a minha relação com a minha ancestralidade, com os meus antepassados, faz muito parte da minha vida. Desde muito cedo eu tenho uma sensação de saudade, uma saudade mesmo, mas que eu não sabia de quem, eu não sabia do quê. E essa saudade, essa sensação me levou para muitas buscas, para muitas jornadas, né? Me guiou, me levou para muitas descobertas. E hoje eu compreendo que eu tenho aqui meus antepassados que eu conheci, né, da minha família, e os que não conheci, mas já vi fotos, já ouvi falar, que fazem parte desta minha existência de hoje. Mas com certeza eu sei também de outras pessoas que fazem parte da minha história, de outras vidas que não apenas dessa, e que eu tenho essa influência, essa relação, este reconhecimento. Então, relação com origem e antepassado, para mim, é uma história bem longa. E que dentro dessa visão do micro e do macro faz com certeza diferença na relação que eu estabeleço com a vida, com a natureza, com as outras pessoas, com o trabalho que eu faço, né? A profissão que eu escolhi, para mim é uma porta, uma ferramenta que me serviu para eu me expressar no mundo. Então, essa pergunta também, o que eu vou fazer, ela vem lá de longe, ela vem de questionamentos profundos. E não só que profissão que eu vou seguir, mas o que eu venho trazendo para o mundo, o que eu quero expressar e construir. E aí como eu vou fazer isso. Agora eu queria falar de propósito, que significa grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Eu, particularmente, vejo cada vez mais pessoas em sua zona de conforto e continuamente sem se importar em fazer a diferença com nada. Apenas acordar, respirar, comer, sobreviver e dormir novamente. Como fazer a diferença para o mundo e para si? É muito bacana de perceber o fluxo da nossa conversa, né, Fred? Como eu estava falando lá na primeira pergunta, né, que a vida é movimento, a gente tem que aprender a ler movimento. Então, de alguma maneira, todas as perguntas são a mesma pergunta. A gente só está falando diferente da mesma coisa. Então, propósito. Eu acho que sim, faz muita diferença você ter contato com esse propósito, né? Com isso que muitos chamam de propósito. Eu acho que uma das grandes coisas que me move
é querer ser útil. Então eu quero ser uma pessoa útil. Só isso já vai me deixar num estado de atenção, de perceber o que tem que ser feito agora. O que eu estou precisando, o que a vida está precisando, o que o mundo está me pedindo, o que as pessoas ao meu lado estão me pedindo, o que meus filhos estão me pedindo. Como ser útil. E só esse estado de atenção vai fazer você procurar a melhor maneira de expressar aquilo para servir alguém, para servir uma causa, para servir ao planeta. Então você tem algo que você traz, sem dúvida, eu penso assim. Mas como expressar isso e a serviço de quê é uma grande pergunta a se ter e a se fazer sempre, né? Então, isso se a gente sabe que a vida é fluxo, que a vida é movimento, eu sou um ser temporal, eu sou um ser do tempo, no tempo, e eu tenho que aprender a ser útil. E a cada momento ser útil é uma coisa diferente. Então, isso eu acho que é um bom jeito de pensar propósito, que me ajuda muito. Eu já tive várias fases e lá atrás eu queria fazer alguma coisa para salvar o mundo, eu queria, vamos mudar o mundo, vamos ajudar as pessoas, eu queria entrar para o Médicos Sem Fronteiras, alguma coisa assim grande e com muito movimento. E fiz aí minhas experiências e tal, até que um dia me veio uma imagem de um rio. E eu falei, nossa, um rio Amazonas, por exemplo, que é um rio imenso, nasce numa pequena nascente. Né? Você que faz as trilhas já deve ter visto muita nascente de água. É uma coisinha de nada, né? Que solta aquela borbulhinha que faz blu e para. E para. Eu falei, nossa, aquele fiozinho de água constante, isso também é um segredo, né? Constante, vai indo, e aí tem seus encontros pelo meio do caminho, e sendo assim como fonte, sem nunca sair daquele espaço, encontra o oceano e se liga no mundo inteiro, tá no planeta. Essa imagem me acalmou muito. Foi uma graça ter recebido essa imagem. Eu mudei a minha ação, mudei o meu jeito de agir, mudei muita coisa na minha vida a partir do momento que eu tive essa imagem. Logo na sequência, eu comecei a trabalhar com cozinha, que eu gosto muito também, e eu fazia biscoitos, além das outras coisas que eu fazia. E em cada biscoito, cada lugar que eu ia vender, era uma escola de música, um mercadinho do bairro, enfim, tinham vários lugares. Para cada lugar que eu ia vender, eu fazia um biscoito diferente, com uma intenção diferente, colocava algumas sementes específicas para as pessoas que iam fazer aquilo outro. E eu me sentia participando do mundo de uma maneira incrível. Isso foi muito forte para mim. Foi nessa época que me veio essa imagem, acho que desse fazer com as mãos também, que me ajudou muito a corporificar essa sensação de estar no mundo, de ser o mundo, né? Ser um ser do mundo. Então, contribuindo, você vai estar sempre. É bom saber disso, basta saber para o que é que você está contribuindo. Então, você tem que saber a que Deus você serve, e Deus aqui é aquele para o qual você serve todos os dias. Então eu posso ter o discurso que eu quiser, mas o que eu faço todo dia, para o que eu somo todos os dias, esse é o Deus que eu sirvo, é aquele que eu estou dedicando a minha vida, o meu suor, e construo e faço ele crescer a cada dia. Então, eu acho que a gente tem que aprender a tirar o propósito de um lugar ideal, que fique lá para o futuro, que fique para uma ação grandiosa, e trazer bem para o dia a dia, né? Para ser o seu suor, aquilo que você faz todos os dias. Os cientistas afirmam que a gentileza não é mais uma escolha, e sim um instinto natural do ser humano. Faz parte de nossa genética, do nosso DNA. Um sorriso, um olhar, um gesto positivo gera gentileza.
Atualmente, o que menos vejo na rua e nas redes sociais é gentileza. Te pergunto, estamos perdendo este DNA de ser gentil? Tem comportamentos que nascemos com ele e não tem como se desvincular do nosso ser, né? E a gentileza é um deles. Então podemos potencializar o tempo inteiro essa nossa conduta, esse nosso sentimento, esse nosso estar. E não tem como estar desvinculando do nosso DNA o ato de ser gentil. O que eu percebo é que essa prática ela vem sendo menos fomentada, ela vem sendo menos trabalhada. Está deixando de ser interessante você praticar atos de gentileza porque tudo é muito urgente, tudo é muito para ontem. Então, o individualismo ele tem sido muito ressaltado, entende? O individualismo hoje ele é uma chave mestra para tudo começar a acontecer acima de qualquer coisa, né? O individualismo, ele é o primeiro ato do projeto de vida. Eu, é meu, sou eu, então eu tenho que estar em destaque em todas as posições e em todas as situações. Então, essa conduta da prática da gentileza, ela vem perdendo velocidade, vem perdendo força, na verdade, né? Quando, na verdade, as pessoas deixam de perceber que ela é uma das molas para que o sucesso seja alcançado, para que a educação ela seja ressaltada cada vez mais no nosso meio, para que as coisas aconteçam com uma leveza maior, de uma forma bonita e com uma leveza maior. Então não tem como a gente desvincular certos comportamentos do nosso estado de vida, da nossa conduta, porque é inerente a nós. Agora, nós podemos deixar de dar atenção ao que já existe e potencializar outras qualidades, outros defeitos, outras condutas, mas gentileza, ela existe em todos nós. Todas as pessoas têm essa habilidade. Agora, o quanto estamos dando força a essa habilidade que está tão defasadazinha no nosso dia a dia, né? E é um comportamento que pode gerar uma mudança gigantesca. Ressignificar significa, em outras palavras, transformar acontecimentos ruins em um aprendizado, uma motivação, ou seja, em algo positivo e levando para a vida. Viver é estar sujeito a passar por bons momentos e outros ruins, que nem sempre ou quase nunca estão em nosso controle. Te pergunto, ressignificar é uma escolha? O que eu faço com aquilo que acontece comigo? Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço essa pergunta. Sempre que eu tenho oportunidade, quando estou conversando com alguém, eu sempre coloco o seguinte: nada justifica uma atitude negativa nossa para o mundo. Independente do que passamos, sempre vai ser sobre o que eu faço com o que fizeram comigo. E eu não abro mão disso. Eu vejo essa situação como uma oportunidade de transformação gigantesca. Então, você pode não escolher o tratamento que vai receber, mas você pode escolher o tratamento que vai dar como retorno. E são situações e condutas que, se bem pararmos para pensar, não devemos abrir mão. Entende? Então, ressignificação é escolha. É escolha. É uma conduta que as pessoas buscam para si. Transformação é uma conduta que é buscada, que é quista, sabe? Então, a habilidade todo ser humano tem. Essa habilidade de escolher o que quer para si. Você pode escolher o bom, você pode escolher o ruim. Isso vai depender do que você cultiva dentro do seu coração, do que você cultiva dentro da sua mente. Então, não tem como, até onde eu entendo, não tem como classificar ressignificação de uma forma diferente sem ser a escolha.
sabe? Nem sempre vamos passar pelos processos que gostaríamos, mas pode ter certeza que muitos deles são necessários para que possamos ser o tipo de pessoa que precisamos ser. É o que nos torna forte, a dificuldade nos torna forte, a dificuldade nos torna simples, nos torna humanos, nos tornam pessoas melhores. E quando você faz da dificuldade um processo para se tornar um ser humano negativo, é porque você não aprendeu nada. Você está levando em consideração a dor e não o que a dor te proporcionou, sabe? Então, sempre que tem essa oportunidade, eu lanço a pergunta para o mundo: o que você faz com o que fizeram com você? Que tipo de pessoa você quer ser para o mundo? Porque não justifica lançarmos pedras porque recebemos pedras. E o nosso momento é de geração de amor. Nosso momento é um momento de transformação. Transformação de qualquer coisa para o bem. Do mal para o bem, do bem para o bem. E não temos tanto tempo como pensamos, não. Ou nos tornamos pessoas que vai poder dar ao mundo uma nova oportunidade, dar ao mundo uma nova energia, ou seremos aquele tipo de pessoa que iremos morrer na contradição da vida, porque não estamos conseguindo quebrar os muros que envolvem o nosso coração e a nossa mente para receber o novo. E o novo, ele é chegado a nós somente pelo amor, pela oportunidade de receber amor. Como dizer a uma pessoa que estamos com saudade? E por que para algumas pessoas é tão difícil expressar este sentimento? Bom, sem sombra de dúvida, e lá vou eu de novo falar de Minas, né? Porque hoje eu vivo um amor incondicional a Minas Gerais. Na verdade eu reconheci isso, né? Mas vários autores já disseram que a alma do mineiro se alimenta de saudade. E talvez por isso é que nós aqui em Minas tentamos sempre manter muito vivo as nossas tradições culinárias, as nossas tradições folclóricas, relembrar os detalhes do passado, porque a alma nossa realmente se alimenta de saudade aqui em Minas. E eu acho que saudade é ausência, né? Sem sombra de dúvida. Eu me lembro muito de uma parte de um texto do Arnaldo Jabor que dizia que existe gente que precisa da ausência para querer a presença, né? E é muito dentro disso aí. Então, para quem ainda está no mundo físico, eu acho que dizer que está com saudade, né, de alguma pessoa que ainda está presente aqui no mundo fixo passa por reconhecer a ausência dessa pessoa. Ou a ausência dela ou a ausência nossa em estar presente na vida dessa pessoa. Bom, e aí depende de como que você vai lidar com isso, né? Agora, se realmente o reconhecimento dessa ausência trouxe uma inquietude, né? Incomodou mesmo, aquilo ficou martelando, incomodando, eu acho que é a hora de transformar a ausência em presença. E quando eu digo transformar a ausência em presença, para mim, pode ser a presença física, que é o mais tradicional que a gente imagina, né? De entrar no carro, de visitar uma pessoa, ou pode ser a presença através de palavras, por uma ligação ou uma mensagem. Talvez nesse momento que a gente está vivendo, essa falta da presença física, né, preenchendo esse sentimento de ausência, seja uma das coisas que mais nos afligem, né? Mas independente disso, eu não acredito que a gente mate, entre aspas, a saudade, como a gente diz, ou elimina essa ausência somente fisicamente, né? Eu acho que a gente pode também matar essa saudade ou lidar com esse sentimento através de outros meios, né? Como eu disse, uma ligação, um presente afetivo, né, Fred? Como um bom pacote de café, que você sabe muito bem que hoje eu sou um amante incondicional do café e de todo o processo. Pensar tudo desde a produção, o cuidado que
o produtor tem lá em todas as fases do café, né? Eu sou um amante inveterado de café, do bom café, e o Fred sabe muito bem disso, e quem está próximo de mim, que eu chamo café de abraço líquido. A definição que eu dou para café hoje na minha vida é um abraço líquido, né? Então, quem sabe, né, Fred, receber um bom pacote de café com um bilhete escrito à mão, isso é uma maneira de eliminar um pouco essa ausência e de estar presente na vida de alguém. Agora, já para aquelas pessoas que realmente estão ausentes no nosso plano físico, aí sim eu acho que é mais difícil de expressar essa saudade, talvez porque em muitos momentos a gente deveria ter dito ou feito alguma coisa para aquela pessoa e deixamos para depois, e esse depois nunca chegou. Então, mais uma vez, eu acho que o que dá para a gente fazer, se as pessoas já não estão aqui mais, é que isso tenha gerado um aprendizado e não lidar isso com a angústia de eu poderia ter dito, né? Eu poderia ter feito, eu poderia ter estado lá, aquela famosa última coisa que eu poderia ter feito. Então eu acho que é não viver com essa angústia e que isso gere aprendizado. Se isso aconteceu alguma vez, se essa saudade ficou, que não fique uma segunda vez ou com outras pessoas que estejam próximas. A vida é muito sábia, no meu ponto de vista. E no tempo, a cada fase, vai nos ensinando novas coisas. Você acha que o ser humano tem a real noção das fases da vida em que vive? E, aliás, em que fase da vida você está? Bom, Fred, em relação a ter real noção das fases da vida em que se vive, eu acho que não. Acho que o ser humano não tem essa real noção da fase da vida. Pelo menos a minha opinião pessoal. Eu acho que muitas vezes a gente só vai ter noção de algumas fases da vida que a gente passou realmente depois que elas já viraram passado. Mas eu acho que enquanto elas estão acontecendo no presente, eu sempre brinco que a vida é como se fosse um jogo de videogame, né? A gente tem um monte de fase, às vezes a gente perde alguns pontos, recupera depois e vai passando de fase. Mas eu acho que muitas vezes a fase do jogo que a gente está jogando, né, o momento presente é tão fugaz e tão envolvente que a gente não consegue ver em detalhes. É tudo tão corrido que a gente não consegue ver de fora, né, como se a gente tivesse igual um drone, subir e ver a fase da vida que a gente está numa visão mais macro, né? Então eu acho que enquanto a gente está vivendo, eu acho que a gente não tem muita noção real. Agora, depois que passa, eu acho que sim. Depois que passa, a gente tem uma noção mais clara daquela fase que a gente viveu e de tudo que estava relacionado a ela. Em que fase da vida, né? Que fase do jogo que eu estou agora? Eu acho que eu estou na fase do jogo, né? Se eu pudesse dar um nome a essa fase do jogo se chamaria essencial, né? De encostar, de colocar de lado aquele que não acrescenta, de ter mais foco no significado, na essência mesmo, do que no estar ou ter alguma coisa. Então a minha fase do jogo hoje é a fase do essencial. É essencial para mim, então faz parte da minha fase. Não é essencial, então vai um pouquinho para o acostamento, vai um pouquinho para o lado, porque tem mais coisa para levar. E aí, né, fazendo uma analogia, a mochila da gente fica mais preenchida, né, Fred? A nossa cargueira fica mais preenchida com coisas que realmente têm utilidade, quando a gente seleciona só o essencial. Então é mais ou menos o processo aí da gente tirar as tranqueiras da nossa mochila, que só acrescentam peso, dificultam chegar ao que realmente interessa, e encher ela só com o que é realmente essencial, né? Eu sou fã incondicional da vida e da obra do Rubem Alves, que é um escritor mineiro, mas reconhecido e conhecido em vários pontos. E o Rubem Alves sempre dizia, né, que ele queria essência, que a alma dele tinha muita pressa, que ele não tinha tempo para gabolices e bobagens e coisas supérfluas. Então algumas frases dele são muito direcionadoras para mim. Então essa que ele dizia que ele queria essência, que a alma dele tem pressa, eu acho que tem tudo a ver com a fase que eu vivo hoje. Se você tivesse que trabalhar de graça por uma semana, mas se pudesse escolher, que trabalho você faria? E como você gosta de ajudar as pessoas?
Pô, Fred, eu acho que se eu pudesse dedicar uma semana minha inteiramente a algo sem receber financeiro em troca, sem sombra de dúvida eu me dedicaria a algo que ajudaria alguém ou mais de uma pessoa a ser melhor ou a estar em uma condição melhor. Eu acho que a evolução pessoal que um ser humano tem de se doar ao outro, independente se vai ser pago ou não vai ser pago financeiramente, como é a relação direta que a gente acaba imaginando, é o princípio básico da gente estar por aqui, né? Da gente estar ocupando um espaço aqui na Terra. Então eu tenho a grata satisfação de exercer duas profissões, muitas vezes em conjunto, e que estão relacionadas com isso, né? Eu sou dentista e sou professor universitário. E como eu trabalho com a área reabilitadora e estética da odontologia, surge a oportunidade de auxílio, né? E com a parte de docência também. Então, o trazer de volta ao paciente o prazer de se olhar, né? De se encontrar, não só ver o seu sorriso, é de se encontrar no seu sorriso. Isso é algo mágico, né? Independente de pagamento ou não, lógico, eu tenho minha atividade privada no consultório, mas na faculdade os atendimentos, muitos deles são gratuitos à população, e não existe diferença para mim na mágica, né? É lógico que no consultório a gente recebe financeiramente por isso, e é justo pelo trabalho e a dedicação que a gente tem, mas a sensação, a magia de um paciente olhar o seu sorriso restabelecido e se encontrar naquele sorriso, né? Isso é mágico. Eu me lembro na faculdade, um atendimento que a gente fez era uma coisa simples, o que para mim era muito simples. Para a paciente, ela nos disse para a aluna e disse para mim que aquilo era o sonho da vida dela, né? E era uma restauração a ser feita para uma correção estética simples, que para mim era uma coisa simples de fazer, para os meus alunos também, com auxílio. E aí eu voltei para a mesa que a gente fica lá dos professores, e uns 10 segundos depois pensei, eu não posso deixar esse sonho dela passar. E aí voltei e falei com a aluna, falei, vamos fazer? Ah, mas eu não sei se talvez eu dou conta. Falei, não, eu vou te ajudar a fazer. E falamos para a paciente. Ela ficou numa alegria, Fred, mas numa alegria. E assim, nós fizemos para ela contou para todo mundo e tirou foto. E depois, na outra semana, ela me chega lá na clínica com um tabuleiro de bolo de fubá. Então isso é coisa do mineiro, né? A gente agradece isso com essas pequenas coisas. Mas eu sei que naquele bolo, quanto estava de carinho embutido naquilo ali. Então eu acho que essa maneira de ajudar as pessoas, para mim, hoje é onde eu me encontro. Quando a gente consegue, às vezes, uma coisa que pra gente é muito pequena e pro paciente era o sonho de uma vida. Então esse caso é muito emblemático, e tem vários, né, ao longo dos meus quase 20 anos de docência e atuação clínica na universidade. Isso é muito interessante. E eu acho que também uma forma de ajudar, né, com a docência também, eu acho que é poder inspirar e deixar o que eu aprendi no caminho, né, um caminho meu na odontologia, como de todo mundo, que eu errei em muitos momentos e acertei, mas deixar para os meus alunos uma inspiração. Para mim isso é surreal. Quando um aluno me diz que ele se sentiu inspirado por algo que eu fiz, e olha que lá no começo, quando eu virei professor, eu achei que eu estava virando professor para transferir conhecimento. Era um erro muito grande, né? Uma tolice muito grande de quem estava começando, que eu estava acumulando conhecimento para despejar isso tudo depois na cabeça dos alunos. E é lógico que com o tempo a gente aprende, né? E quando eu vejo um aluno me dizer que eu inspiro ele em alguma coisa, isso para mim é uma ajuda, né? Eles acham que eu ajudo eles, mas eles me ajudam muito mais. Então para mim isso é surreal, né? Mostrar para eles o poder que duas mãos conectadas à mente, conectada a um coração que realmente sabe que está atendendo o ser humano, pode fazer no outro. Hoje, para mim, essa é a minha maior missão em relação a ajudar as pessoas. O que te deixa feliz? Bom, felicidade. O que me deixa feliz hoje, e é lógico que isso vem de um aprendizado, para mim hoje é o simples, sabe? O puro de coração, o simples, sem muita firula, isso que me deixa feliz.
Então hoje eu encontro a felicidade em coisas pequenas do meu dia a dia. Por exemplo, o prazer de fazer uma caminhada com a minha filha, a gente conversar sobre a vida, eu tentar passar alguma coisa que eu aprendi para ela. Isso para mim é uma coisa simples, pura de coração e que me alegra muito. Eu sempre sou muito espontâneo, então de rir de coisas cotidianas com a minha esposa, né? De pequenas besteiras que a gente fala e dá risada. É uma coisa simples, pode parecer muito bobo, mas isso para mim me deixa muito feliz. Preparar um bom café, né? Curtir um bom café, então coisas simples. Olhar uma criança brincando, brincar com um animal, tudo isso hoje me traz uma felicidade. Acho que são coisas muito fáceis, né? Todas as felicidades ou sensações que são fáceis de obter, por mais que a gente imagine que são complicadas, eu acho que me deixam feliz. E acho que isso tudo está ligado à essência, ao quanto a gente foi lapidando ao longo da vida, né? E ser fiel a essa essência e separar o que é uma pseudo felicidade ou uma felicidade muito transitória de algo que realmente fica. E sem dúvida, a amizade é algo que me deixa feliz também. Então, conhecer amigos ou reconhecer amigos, como eu já tive a oportunidade de falar a alguns, algumas pessoas eu acho que a gente reconhece, né? Num primeiro momento a gente vê assim, cara, nós já tivemos algum contato em algum momento, né? A afinidade é muito rápida, a amizade se faz de maneira muito rápida e muito sólida em alguns momentos desse. Então hoje essas questões simples e estar com amigos que a gente foi convivendo e nutrindo essa amizade ao longo da vida, eu acho que hoje é uma coisa que me deixa muito feliz também. E receber alguns, eu não vou dizer elogios, mas alguns reconhecimentos, algumas palavras que a gente recebe, né? Essa semana foi dia do professor e a gente sempre recebe mensagens, então eu acho assim, receber uma mensagem de alguém que foi meu aluno na faculdade e que dizendo de mim como professor e como pessoa, o quanto eu impactei positivamente a vida, o quanto eu inspiro essa pessoa e falar de detalhes da gente, por exemplo, de ser humano, de coração em tratar as pessoas sem você estar esperando, né, sem aquela obrigatoriedade, porque quando é aluno existe uma certa relação ali de hierarquia, mas depois que a pessoa formou, ela fala se ela quiser e do que ela quiser, se não quiser não fala nunca mais, você pode falar, olha, te detestei, e não vai ser punida em hipótese alguma por isso, né? E não que seja em outro momento também. Mas receber uma mensagem como essa nos deixa muito feliz, né? O reconhecimento pelo trabalho que a gente faz de coração é algo hoje que me deixa com uma felicidade gigantesca. Para que ter amigos? Qual o valor de uma amizade? Fred, acho que para se viver uma vida plena, alegre, mais leve, todos nós precisamos muito ter amigos. A verdadeira amizade nos ensina, nos apoia, nos critica, nos motiva, nos acompanha nos momentos mais importantes de nossas vidas, né? Sejam eles momentos bons ou momentos difíceis. Então, o valor de uma amizade, eu acho que a amizade tem um valor inestimável. É como se a gente tentasse, de repente, achar um valor pro amor ou para a saúde. Acredito que seja impossível mensurar o valor desses sentimentos, né? Porém, todos são extremamente necessários na nossa vida. Se um deles faltar, nossa vida não estará completa. Você já sentiu solidão, mesmo entre muitos amigos ao redor? Fred, eu diria que não. Claro que já me senti sozinho no meio de muitas pessoas, mas não no meio de amigos, não. Eu atribuo isso, talvez, ao fato de que quando estamos juntos, quando eu estou ao lado deles, eu procuro me entregar por inteiro, né, naquela situação,
E naquele momento há uma troca de experiências, há uma cumplicidade onde eu acredito que não exista espaço para a solidão. O que você não gostaria de falar ou dizer a um amigo? Cara, que eu não gostaria de dizer a um amigo ou uma amiga. Confesso a você que tenho uma certa dificuldade em dizer algumas coisas para os amigos. Talvez pelo receio de magoá-los ou desapontá-los de alguma forma, né? Mesmo sabendo que esse é o papel de um amigo também, e que não só de alegrias vivem as amizades, né? Mas certamente eu não gostaria de dizer coisas que pudessem magoá-los. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. O projeto Reset Humano deu DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza e em nossa casa no planeta Terra. Para você que ouviu este episódio até o final, muito obrigado novamente. Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar o Reset Humano. E você quer receber o último podcast? Escreva pelo WhatsApp +55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio. Desejo a vocês uma excelente semana, muita luz e bons ventos.